Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória, como um rio, está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória, como um rio, está neste lugar. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Sua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono, ouvindo Ele está nosso louvor, nosso louvor. Tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte e poderosa, sobre a terra prevalecerá. Tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte e poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. Tua alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono, ouvindo Ele está nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. E a igreja diz: todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono, ouvindo Ele está nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. Que privilégio nós sermos ouvidos pelo nosso Deus, amém? És tu única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu
bom Jesus. Senhor é o centro das nossas vidas, de tudo que nós somos e da igreja que é dele, amém? Enquanto nós cantamos essa canção, vamos pensar no Senhor Jesus, entronizar o Senhor Jesus em nossa mente. Dizer, Senhor, Tu és o centro, Senhor, das nossas vidas, do nosso coração. Se porventura temos vivido de uma maneira que não mostra isso, Senhor, que o Seu Espírito Santo venha nos mostrar, para que possamos cada vez mais, Senhor, viver uma vida que centraliza Cristo. Que nossas escolhas, Senhor, sejam pensadas em o que o meu Senhor vai pensar. Que nossas decisões, Senhor, tudo que nós fazemos, nós possamos, ó Deus, temer, Senhor, temer ao Senhor Jesus. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Tudo é sobre o Senhor. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Jesus, Tu és o centro.
Jesus é o centro da sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Jesus é o centro de sua igreja. Um dia ele virá, como igreja eu vou me encontrar com Jesus. Nos ajuda, Senhor, a viver esta verdade. Que todo o meu ser mostre quem o Senhor é. Mesmo que nós sejamos imperfeitos, nós temos o Teu Espírito Santo, Senhor, que nos santifica, que nos fortalece, que nos dirige a toda a verdade. Nós não temos desculpas, nós temos o Teu Espírito, Senhor. Temos a Tua palavra, Senhor, que nos ensina quem Tu és. Senhor, que essa verdade, Deus, possa ser, Senhor, aquilo que nós buscamos a todos os dias. Todos os dias nós possamos nos esforçar para melhorar um pouco mais. E assim, Senhor, resplandecer, Deus, a Sua glória onde nós estivermos, Senhor. Nós só podemos fazer isso com a Tua ajuda. Não podemos fazer isso sozinhos por nós mesmos. Eu oro, Senhor, para que o Seu Espírito, Senhor, venha nesta manhã nos fortalecer, Senhor. Nada mais importa, nada se compara a Ti. Jesus, Tu és o centro. Recebe, Senhor, a honra e a glória devida ao Teu nome que é santo. Glória ao Senhor. Quero convidar você nessa hora a trazer sua oferta, o seu dízimo, e nós vamos cantar em japonês, amém?
信頼に限界のない場所へ精霊よ手を引いて連れて行ってください。見たこともない深い場所へ信仰を強め臨在の中へ信頼に限界のない場所へ精霊よ手を引いて連れて行ってください。見たこともない深い場所へ信仰を強め連れて行ってく信頼に限界のない場所へ精霊よ手を引いて連れて行ってください。見たこともない深い場所へ信仰を強め臨在の中へあなたの名を呼びあなただけ見つめうねる波もあなたに抱かれ越えてゆこう。Senhor, nós te agradecemos porque nós podemos ofertar e dizimar na sua casa. Queremos que, como igreja, o Senhor venha colocar, Senhor, em nosso entendimento que nós estamos aqui com um propósito, ó Deus, que é para sermos instrumentos, Senhor, para que o seu reino avance nesta cidade. Que nós possamos amar cada vez mais também os japoneses, Senhor. E assim o Senhor nos capacite também no japonês. Que através dessas canções nós possamos treinar mais, aprender mais, Senhor. E um dia, ó Deus, vemos essa igreja, Senhor, com o povo desta nação para a sua glória, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Graça e paz, igreja. Tudo bem com vocês? Amém? Pode tomar assento. Enquanto as nossas crianças estarão saindo. Enquanto as nossas crianças estarão saindo, gostaria de perguntar quantos discípulos de Jesus nós temos nesta manhã aqui. Amém? Glória a Deus. Então você está no lugar certo e a palavra nesta manhã é para você, para mim também. E se você não é ainda um discípulo de Jesus, rogo ao Pai que Ele te faça um deles. Que é algo mais sublime que alguém poderia receber. Não é o título eclesiástico, não é um diploma na universidade, na escola, não é as marcas na calçada da fama, mas ser reconhecido como discípulo de Jesus. Queridos, nós estamos aí na nossa série Parábolas. Queria falar um pouquinho da mensagem passada. No domingo passado nós falamos sobre a parábola do... Quem lembra? Bom Samaritano. Aonde muitas vezes nós pegamos essa história para instruir os nossos filhos ou para alguém que está em algum atrito para reconciliar e falamos, nós temos que ser como o bom samaritano, mas o Senhor ali estava nos ensinando no cerne do contexto que é impossível nós sermos salvos somente com a observação da lei, o que? Tentando cumprir todo o livro. Ali foi exposto o coração daquele homem, porque a pergunta dele era: o que faço eu para herdar a vida eterna?
E aí, como você a lê? Ele pega os 2 grandes mandamentos: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Muito bem, faça isso e viverá. Aquilo deveria criar a necessidade no coração daquele homem e entender que é impossível nós sermos perfeitos, queridos. Quem poderia levantar a mão nesta manhã se Jesus falasse para você: se você não for perfeito, você não vai entrar no céu? Quem levantaria a mão nesta manhã e falar: pastor, tá fácil, é só ser perfeito, tá tranquilo? Queridos, nós não podemos fazer isso. As Escrituras expõem a necessidade de um Salvador e nós aprendemos na semana passada. Aquilo deveria ser suficiente para calar aquele perito na lei que estava questionando a Jesus, e ele de joelhos: Senhor, mas o que faremos então para ser salvos? E aí, o orgulho no seu coração, ele diz que ele, querendo se justificar, ele pergunta: quem é o meu próximo mesmo? E aí Jesus conta a história, né, daquele bom samaritano que era rejeitado por eles, onde ele abre mão do seu tempo, investe recurso, não se importando se aquela pessoa havia caído na mão de assaltantes ou ele havia se metido numa confusão, se ele estava semi-morto ou não, para expor o coração daquele homem de que maneira nós devemos amar. De maneira, assim, perfeita, abrindo mão de si mesmo. E aí Jesus estava contando àquele homem que era impossível também nós amarmos desta maneira constantemente, porque não é uma vez ou outra, é o padrão de amor. Então faça o mesmo. Ele também não daria conta de fazer o mesmo. Então nós aprendemos na semana passada, querido, que a salvação não é possível na base dos méritos humanos, das suas próprias obras, mas dos méritos de Cristo Jesus, amém? A salvação é um dom de Deus. A salvação é graça. Deus, com a sua graça, não merecendo, Ele nos entrega essa salvação. Mas eu queria falar nesta manhã, querido, sobre esta graça. Que essa graça não é uma graça que nós chamamos na teologia de graça barata. É de graça, nós falamos do aspecto da salvação, eu não entrei no aspecto da lei, mas hoje nós vamos falar do preço do discipulado. Por isso que eu perguntei quantos discípulos nós temos nessa manhã aqui. Então é para nós essa palavra. Então nós vamos entender sim que é impossível nós sermos salvos pelas nossas próprias obras, mas aquele que é salvo por Jesus, que foi alcançado pela graça, não é uma graça barata. Onde no nosso meio reformado, no hipercalvinismo, acha que uma vez salvo, salvo para sempre, você senta na rede, descansa que está tudo certo. Jesus contradiz essas expectativas de quem pensa que uma vez salvo, salvo para sempre e não precisa fazer nada. A salvação, nós falamos, é um processo. Deus começa na eternidade, mas Ele vai te salvando do quê? Agora Ele vai te salvando da força do pecado. E aí nós vamos terminar na glorificação, onde Ele vai nos salvar da presença do pecado. E esse dia eu estou esperando, você também? Aonde a presença do pecado será retirada. Enquanto isso não acontece, há um preço, queridos. Então nós vamos falar sobre isso. Eu convido você a abrir Lucas capítulo 14, do versículo 25 ao versículo 35. Lucas 14, do 25 ao 35. No término da leitura nós vamos orar ao nosso Deus. Jesus vai contar dentro desses versículos 2 parábolas. Então nós vamos pegar desde o 25 para entender e compreender aqui o que o Senhor Jesus estava querendo dizer e a quem Ele estava se referindo nesta parábola. Lucas 14, do 25 ao 35. Com a sua Bíblia aberta aí, acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo.
O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Oremos ao Senhor. Bendito Deus e Pai, aqui estão os teus discípulos, Senhor, nesta manhã. E é para nós esta palavra, Senhor. Aprendemos na semana passada que sim, não há nada que nós podemos fazer em nós mesmos, que seremos capazes e suficientes para alcançar a salvação, Senhor. Nós somos tão imperfeitos que nós carecemos da graça. E essa graça veio através do teu Filho amado Jesus Cristo, o qual, Senhor Deus, cumpriu a lei no nosso lugar. E hoje, Senhor Deus, o Senhor nos chama para viver como aqueles que foram alcançados por Jesus Cristo. Por isso que nessa manhã, Senhor Deus, que todo conceito errado de discipulado seja quebrado na nossa mente e no nosso coração. Se o nosso entendimento, Senhor Deus, tem recebido estas verdades, mas não o nosso coração, Espírito Santo de Deus planta, enraiza, alicerça essa verdade no nosso coração. Nós precisamos desta verdade, porque a Tua palavra diz, Senhor, daqueles que não se enquadram dentro disso que o Senhor ministrará nesta manhã, não podem ser os seus discípulos, Senhor. Mas pelo amor do Teu nome, nós queremos terminar essa mensagem, Senhor Deus, com a convicção no coração de que sim, pela graça e pela misericórdia, Senhor, nós estamos no caminho certo. E se nós não estivermos, Senhor, endireita as nossas veredas nesta manhã. Essa é a nossa oração, te pedimos, em nome de Jesus. Pode dizer amém por isso? Amém, queridos? Jesus aqui, ele está de caminho para Jerusalém. Quando você começa a ler Lucas ali a partir mais ou menos do capítulo 9, então o médico Lucas escrevendo esse relato ao excelentíssimo Teófilo para que ele pudesse ter a clareza de que era verdade tudo aquilo que o havia informado. E é interessante que ele escrevendo então esse relato para aquele homem, se eu pegasse essa parte da escritura, é como se Teófilo tivesse recebendo aqueles relatos tão ricos de Lucas, com tantos detalhes, e ele chegasse nessa parte e entendesse, bom, se não for nessas condições, eu não posso ser discípulo de Jesus. Até porque aqui, como nós já aprendemos, ele bateu muito nos mestres da lei que queriam merecer a salvação. E isso deveria ser um choque para aquele homem, porque eles estavam dentro do ciclo teológico. Aí eles falam, não, eles estão tentando entrar nos céus, no reino de Deus, pelas próprias obras. Não dá para fazer. Por que, Teófilo? Tem que ser perfeito. Quem tem essa condição? Ninguém. Mas pelo outro lado, Teófilo, uma vez salvo, não é para que você viva nas condições segundo você vivia antes, ou segundo o seu critério. Então Jesus, ele aponta para nós aqui, Teófilo, para mostrar quem pode ser o seu discípulo. Eu fico imaginando então Teófilo lendo isso aqui e falou, quem pode ser discípulo de Jesus? E aí é interessante que quando ele chama Jesus, ele começa a ministrar, antes de falar dessa parábola, ele diz que uma grande multidão acompanhava. Era natural para um homem como Jesus, depois que ele começou a se manifestar, depois do batismo de Jesus, Jesus arrastava multidões. Só que Jesus não queria que aquelas multidões o seguissem sem nenhum entendimento. É como se eu pregasse hoje aqui e toda vez falar, vem para Jesus, e não explicasse o que era permanecer nele. Então muitos poderiam ser atraídos porque Jesus, ele manifestou muitos milagres. Jesus alimentou muitos famintos. Jesus curou muitas enfermidades. Jesus levantou mortos, coisa que não era de se ver na sua época. Uau! Eu fico imaginando aquele tempo que não tinha rede social, ele já arrastava multidões. Hoje, nós vemos seguidores de Jesus, internautas, que não conhecem o preço do discipulado. Porque eles ouvem uma mensagem da internet, ou frequentam uma igreja e falam, eu acho que eu devo estar seguindo Jesus. Só que Jesus queria trazer um entendimento para que aquelas pessoas não o seguissem por seguir, para que eles tivessem a consciência real do que isso significaria. Então Jesus aqui, olhando para a multidão, ele se volta para ela e diz isso. Jesus não estava preocupado com o auditório. Ele nunca esteve preocupado com isso. Até porque Jesus, ele veio para os seus. Jesus, ele veio para atrair ao Pai. Só que ele queria mostrar o que isso nos custaria. A salvação não custa nada porque nós não podemos pagar o preço, mas segui-lo custa.
Seguir Jesus custa. Mas ele vai mostrar aqui que custa muito mais não segui-lo. Custa muito mais você ignorar as palavras de Jesus aqui. Então Jesus, ele quer então aqui eliminar as expectativas erradas de pessoas que acham que podem seguir a Jesus de qualquer maneira. E às vezes, mesmo dentro do nosso ciclo que pregamos a palavra, as pessoas inventam Jesus na mente. Falar, eu vou seguir Jesus. Aí ela fabrica um Jesus e acha que pode seguir Jesus daquela maneira. Mas as Escrituras nos dizem aqui que nós não podemos fazer isso. Ou talvez seguir Jesus com as motivações equivocadas. Jesus, eu creio piamente que Jesus pode restaurar um casamento, amém? Eu creio piamente que Jesus pode restaurar um relacionamento de pai com o filho. Eu creio piamente que Jesus pode, se quiser, ressuscitar um morto. Para ele nada é impossível. Mas tudo isso pode acontecer, queridos, nas nossas vistas, e mesmo assim nós não estarmos seguindo Jesus pela motivação correta. E aí Jesus então quer destruir todo e qualquer pensamento de que uma pessoa pode seguir ele de qualquer maneira. E a pergunta é, alguém pode seguir Jesus de qualquer maneira, sim ou não? A resposta é não. Então Jesus se volta para essa multidão para instruir eles. Então ele vai colocar algumas condições para aqueles que queriam seguir Jesus de fato e que eles fizessem uma análise de si mesmo. Porque eu não posso fazer uma análise sua, mas o Espírito Santo ministrando ao seu coração e nas palavras de Jesus, ele queria que cada um daqueles da multidão fizesse uma análise própria, se de fato eu estou seguindo Jesus pelas motivações corretas. Então Jesus ele vai colocar algumas condições. Então no versículo 26 ele vai dar aí a primeira condição para nós. Ele vai dizer lá, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a própria vida mais do que a mim, aí ele termina dizendo o quê? Não pode ser meu discípulo. Primeiro nós vamos entender aqui o que Jesus não está dizendo, ok? Jesus não está dizendo, deixe de amar sua esposa, marido. Marido. Mulher, deixe de amar o seu marido. Pai, deixe de amar o seu filho. Filho, deixe de amar o seu pai. Não é isso que ele está dizendo. Porque as Escrituras, ela não se contradiz. Só que é interessante quando você vai ler a Ara ali, quando você lê a NVI, parece que não é tão chocante. Mas quando você vai ler a Ara, olha o que vai dizer nesse mesmo versículo. Se alguém vem a mim e não aborrece. E se você for ler o original, choca mais ainda. O original diz, se você não odeia. A palavra é forte. Claro que não é odiar no nosso contexto, de querer eliminar a pessoa aqui. Mas aborrece. Jesus queria chocar aquele povo. Se você não está disposto a amá-los, em outras palavras, o que Jesus está dizendo, amá-los menos do que a mim, não dá para ser meu discípulo. Se você não está disposto, pai, a amar menos o seu filho do que a mim, não dá para ser o meu discípulo. Falando para as esposas, se vocês não são capazes de amar os seus maridos menos do que a mim, não dá para ser meu discípulo. E vice-versa. O que Jesus queria aqui é a primacia de todas as coisas. Jesus não está contradizendo nada aqui. Ele está colocando as coisas no seu devido lugar. Qual que é o maior grande mandamento que nós aprendemos na semana passada? Amarás o Senhor, teu Deus, sobre todas as coisas. O que ele está dizendo aqui para o seu discípulo não é deixar de amar a sua família. Na semana passada nós falamos, não devais coisa alguma, exceto o amor é o cumprimento da lei. Como eu demonstro o meu amor por Deus? Amando o meu próximo. Mas esse amor não é um amor que se iguala ao amor do nosso Deus. Deus, ele deve ser amado acima de todas as coisas. E se eu fosse aplicar de maneira prática aqui, pastor, mas como que eu posso amar o meu marido? Porque eu amo. Amém? Mulheres, vocês amam seus maridos aí? Dá um amém aí, gente. E os esposos também, amém? Os esposos amam suas mulheres, ok? Amém? Eu amo, vai ficar registrado ali, Regina vai assistir depois. Nós amamos. Mas como nós podemos fazer isso, queridos? Amando os nossos cônjuges, os nossos filhos, os nossos familiares mais do que a Deus. É quando nós resolvemos ficar do lado dele, contradizendo o próprio Deus. Como que eu posso amar a minha filha
mais do que a Deus é se ela resolver fazer algo errado, que eu sei que é errado, e eu ficar do lado da minha filha. E aí o que eu estou fazendo? Eu estou amando mais ela do que o próprio Deus. É quando a esposa resolve passar pano, ver o marido no pecado, ela sabe que aquilo desagrada a Deus, mas ela conscientemente resolve fazer aquilo, ir contra o próprio Deus, para ficar do lado do marido. É a mesma coisa, a esposa fazendo coisa errada, contradizendo aquilo que vai contra o próprio Deus, mas o esposo fica do lado da sua esposa. E aí nós podemos correr o risco, queridos, de estar amando mais os nossos entes queridos do que o próprio Deus. Agora, se nós formos entender a cultura daquele tempo, queridos, que é mais interessante ainda, na cultura daquele tempo, isso trazia um peso muito maior. Porque você amar a Deus, se você fizesse parte de uma família, obviamente que você faria, você ia contradizer a religião da sua época. Quando um filho se convertia a Cristo Jesus, ele teria a rejeição dos seus pais. Quando as esposas, elas resolveriam de verdade abrir mão de tudo para seguir a Cristo, elas sofreriam a rejeição do seu esposo. Queridos, isso aqui era forte naquela cultura. Não é somente, o Senhor quer que a gente deixe de amar menos, mas eu já não estou amando tanto quanto era lá no começo, Senhor. Não é isso que Ele está dizendo. Ele está dizendo quando você coloca esses familiares acima de todas as coisas. E naquele tempo ali, queridos, naquela cultura, isso aqui trazia muito mais sentido. Eu convido você a olhar um texto comigo, Mateus capítulo 10, coloque uma marca aí, do versículo 34 ao 37. Olha o que vai dizer, Mateus 10, do 34 ao 37. Diz assim: não pense que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão da sua própria família. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então Jesus, quando ele chega para chamar aqueles que seriam fiéis a ele, ele diz: eu não vim trazer paz. Porque o conceito daquela época o príncipe da paz virá e estabelecerá a sua paz. Ele colocará o império romano de joelhos e a paz vai reinar entre nós. Mas o reino de Deus começa no coração. Então, aqueles corações que são governados por Deus, onde Ele estabelece o reino, Ele fala assim: eu vim trazer espada. Por quê? A gente vai começar a matar aqueles que são incrédulos? Não, nós não somos desses. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que nós devemos amar os nossos inimigos. Mas a espada aqui é a partir do momento que você ser fiel a mim, isso aí vai trazer alguma espécie de perseguição sobre a sua vida. Aí ele fala aqui que os pais vão começar a se levantar contra os filhos, porque eles não aceitariam uma outra fidelidade. Aí ele fala aqui que os filhos também se voltariam contra o seu pai. Queridos, eu tenho falado sobre isso. Você quer sofrer rejeição, não precisa nem ser dos familiares desse mundo, é você ser fiel ao único Deus verdadeiro. Você vai contradizer o sistema. E muitas vezes, às vezes não é perseguição cerrada, como nós vemos no Oriente Médio, de fato, onde os pais entregam seus filhos aos governantes daquela nação, para que eles possam ser mortos, perseguidos. Outros, quando não querem ser muito radical, o que eles fazem? Eles excluem da família. Você já não existe mais para nós. Mas muitas vezes a nossa cultura não chega a ser tanto assim. Mas quem de nós aqui nunca ouviu falar: puxa, você está muito habitolado. Que isso agora, né? Ontem nós ouvimos o nosso irmão falando aqui, virou pastor agora? A gente sofre rejeição. Quantas vezes a gente não se converte? Eu mesmo me convertia, eu participava de festas, só que eu entendi que, de fato, eu não poderia fazer mais parte daquilo, mas de alguma maneira eu queria estar ali para manifestar a luz, manifestar o reino, e muitas vezes não era fácil. Sabe o que eles faziam comigo? Eles enchiam o copo de bebida alcoólica e colocavam na minha mão assim, ó. Ah, crente. Aí eles falavam assim para mim: pera, pode tomar, o pastor não está aí não. Porque o critério deles para que eu não fizesse aquilo é porque o pastor estava presente. E eu comecei a virar chacota. E eu comecei a deixar de ser convidado para alguns lugares que eu era bem-vindo.
Pessoas pagavam. Não sei se não era assim com você. Na minha época de adolescente, porque adolescente é tudo quebrado, os amigos chamavam para tomar, você fala, não tem, mas não falta um filho do diabo falar assim, eu pago. Vamos, eu passo aí, pego você. Você fala, não tem gasolina. Para chamar você para fazer coisa errada, não falta um. Aí você se converte para você ver. Você pode precisar de remédio. Você pode precisar de alguém lá levar você no hospital. Não aparece mais povo. O pessoal começou a deixar de me chamar para as festas. Porque a gente ia para as festas, aí era aniversário de alguém, e eu quero orar por essa pessoa. E às vezes minha esposa mesmo falava, vem aqui, vamos orar. E a gente orava, o pessoal ali estava meio constrangido, a gente orava. Mas muitas vezes eles já não nos chamavam mais. Porque a gente começava a incomodar. A gente começou a sofrer a rejeição. Dentro da família, na nossa cultura, isso é um pouco mais suave. O amor ainda prevalece. Mas muitas vezes, se deixasse os nossos familiares optar se seguir a Cristo ou não, muitos deles que não são, falariam para nós, pega leve. Não precisa ser tão radical assim, não precisa se doar tanto assim para o reino. Então, queridos, naquele tempo, assim como no nosso, quando você serve a Deus, você acaba, de alguma maneira, tendo alguma espécie de rejeição. Volte no versículo 26, ele vai falar que não somente dos nossos familiares. Volte lá no versículo 26. Olha o que ele vai dizer lá na parte B. Até sua própria vida, mais do que a mim. Talvez você fale para mim, pastor, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus primos são tudo jóia. Eles até falam que eu estou num lindo caminho, é isso mesmo. Eu estou no caminho errado, você está no caminho de bênção. Segue aí. Ele reconhece que ele não está e ele apoia. Mas às vezes não é o nosso familiar, somos nós mesmos. Somos nós mesmos que não amamos a Deus acima de todas as coisas. É o nosso eu acima. Quantos de nós não começamos os projetos, colocamos lá na nossa lista de prioridade? E aí você pergunta, onde é que está Deus nessa lista aí? O nosso eu está lá em cima. Se sobrar no final da página, na nota de rodapé, eu coloco ali, para Jesus. E a gente vai montando projetos, a gente vai fazendo coisas, aonde a prioridade somos nós mesmos. E aí é interessante, querido, se nós formos pegar o conceito de amor, porque Jesus fala que se você não me prioriza, em outras palavras, você não pode ser o meu discípulo, o amor é tudo aquilo que você prioriza. Tudo aquilo que você autoestima, naturalmente, não é nenhum esforço, vai estar sempre no topo da lista. Quando nós amamos de fato, nós priorizamos. A ideia aqui que Jesus quer passar quando nós devemos amá-lo acima de todas as coisas, senão nós não podemos ser o seu discípulo, o que Jesus está dizendo para nós é, se eu não for prioridade na sua vida, esquece, não tem como você me seguir. Se eu não for o primeiro da sua lista, dos seus planos, do seu projeto, da sua vida, para onde você está indo, para onde você vai, se eu não for isso, não tem como você me seguir. Então aquelas pessoas deveriam pensar muito bem antes de começar a ir atrás de Jesus. Se eles estavam dispostos de fato a dizer não para a sua família, eles poderiam continuar seguindo Jesus. Se eles estavam dispostos a abrir mão do seu próprio eu, eles estavam de fato aptos para seguirem a Jesus. Porque, queridos, tudo aquilo que a gente fala, ou a gente expressa na nossa maneira de viver, talvez, se der, ou não sei, não é prioridade. Toda vez que chegar na nossa vida, olha, eu não sei, se der eu faço, ou talvez, nunca vai ser prioridade. Prioridade é tudo aquilo que nós não negociamos. Quando você tem algo de prioridade, você pode negociar de tudo, mas isso aqui eu não vou negociar, desculpa, não dá. Porque isso aí é prioridade na sua vida. E aquilo, queridos, que nós mais amamos não tem preço. É assim para você ou só para mim? Quando nós amamos alguma coisa, nós não colocamos preço. Tem pessoas que amam automóveis. E a pessoa está ali com o automóvel dela, a pessoa oferece milhões de automóveis de coleção. Ela não vende, por quê? Porque ela ama aquele automóvel. A pessoa não abre mão de uma cidade. A pessoa não abre mão de alguns preceitos que ela tem, de algo que ela aprendeu desde criança. Por quê? Porque aquilo ali é prioridade na vida dela. Prioridade é aquilo que nós vamos devotar à nossa vida.
Por isso que Jesus está mostrando para eles, olha, se não tem como você me seguir se eu não estou aqui, no lugar que eu deveria estar. E aí ele vai falar que até mesmo acima da nossa própria vida. Porque a ideia, queridos, que Jesus requer de nós é que ele deve ser o centro da nossa vida, como nós cantamos nesta manhã. Jesus é o centro. Quando você vai ler Colossenses capítulo 1, versículo 18, o que diz lá? Colossenses 1, versículo 18. Olha o que diz a respeito de Cristo. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha supremacia. E Jesus, nesse entendimento que ele é o cabeça da igreja, que ele é o princípio de todas as coisas. Aí ele vai dizer ali, ele é o primogênito dentre os mortos, ele ressuscitou o primeiro. Aí ele fala para quem todas as coisas têm a supremacia. Em outras versões aí vai dizer o quê? Quem tem prioridade? Versículo 18, no finalzinho. Supremacia, tem alguma versão diferente? Preeminência. Então, da igreja, dos seus discípulos, Jesus deve ser a supremacia, a preeminência. Ele está aqui em cima. Então, Jesus está dispersando curiosos. Se você quer me seguir, eu devo ser nada mais e nada menos que o primeiro na sua vida. A pergunta nesta manhã é, aonde está Jesus na nossa lista de prioridades? Será que Jesus é aquele espécie de acessório? Gosto muito de Paul Washer, ele pregava para jovem, ele falava que os jovens achavam que Jesus era um relógio. Que quando ele não precisasse, Jesus, fica aí na prateleira que eu vou ali e já volto. E aí quando nós precisamos de Jesus, o que a gente faz? A gente vai lá e coloca o acessório. Não, queridos. Não pode ser o seu discípulo se Jesus não está aqui, na sua prioridade. Não pode ser seu discípulo se Jesus não faz parte da sua vida inteira. De tudo que você tem, de tudo que você é. Por quê? Porque ele é a supremacia sobre todas as coisas, amém? Então essa é a primeira condição que ele traz para nós. A segunda condição, queridos, está no versículo 27, volte lá. Olha o que ele vai dizer às multidões. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Aqui é uma continuação quando ele diz, mesmo sobre a própria vida. Porque a cruz era instrumento de quê? Quem lembra? Quando você pegava a sua cruz e tinha que caminhar até o local, era um instrumento onde você seria envergonhado. E também amaldiçoado, mas também morto. Então nós vamos ver aqui que interessante. Aquele que não está disposto a morrer para si próprio, não pode ser meu discípulo. Aquele que não está disposto a abrir mão do seu próprio ego, não pode ser o meu discípulo. É interessante que nesse período aqui, Jesus ainda está presente, não havia sido crucificado. Então eles não viram Jesus caminhando pela via dolorosa. Mas eles já tinham um conceito da sua época, que era carregar uma cruz. Aonde eles seriam expostos, como diz Carol e Patrick, a vergonha. Quando você tomava aquele madeiro sobre si, e eles colocavam numa plaquinha o crime que você havia cometido, para que fosse exposto à vergonha. E a parte disso, as Escrituras dizem que maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Então, tomar a sua cruz, queridos, é morrer para o seu eu e suportar a vergonha por causa de Cristo. Porque, queridos, a partir do momento que Jesus for prioridade da sua vida e você não negociá-lo por coisa alguma, espere. Espere que vai vir perseguição aí. Espere, queridos, que a vergonha chegará. Mas é a vergonha do quê? De seguir o seu Senhor. É de as pessoas olharem para você, vendo você morrendo para o seu próprio eu ali, vivendo para um Deus pelo qual eles não conhecem. Um Deus que é invisível. Um Deus que para eles não fazem sentido nenhum, porque eles não adoram. E é interessante que eles não, o mundo que nós vivemos, o sistema,
eles não se conformam com a ideia somente de que nós adoramos a um único Deus. Ok, você adora o seu Deus, eu adoro o meu. Mas eles não se contentam com a ideia da fidelidade suprema ao único Deus. Porque a ideia da época era o paganismo, a ideia da época era o politeísmo. Você poderia adorar vários deuses. O que eles queriam não era que você deixasse de amar Jesus, é que você não fosse exclusivo dele. É que você não abrisse mão dos outros deuses da cultura deles. Pode trazer o seu Jesus aqui, não tem problema nenhum. O problema da perseguição, de você estar disposto a tomar a cruz, é quando você fala, não, eu não adoro outro Deus. Não tem como negociar, ele é a prioridade, ele é a primícia, ele é o único. E quando você não cede a isso, queridos, é aí que o mundo te oprime. Porque se você é aquele crente que vem para a igreja, adora Jesus, mas adora mais trilhões de deuses lá fora, quando eu falo adora a Deus, não é acender uma vela para um santo. É você igualar Jesus a todas as outras coisas. Da mesma maneira que você diz adorá-lo, você adora chocolate, você adora hobby, você adora qualquer outra coisa, você está adorando outro Deus. O que o mundo não suporta lá fora é você ser fiel ao único Deus verdadeiro e exclusivo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não suportam. Quando você diz eu vou ser fiel a Ele, eu vou amá-lo, eu não vou abrir mão dele, espera, queridos, você vai ser envergonhado. Então Jesus quer mostrar isso para eles. Vocês estão me seguindo, mas vocês têm que ter a consciência que vocês têm que estar dispostos a sofrer essa vergonha. E para isso, queridos, como eu falei que é um instrumento de morte, para que nós venhamos chegar a esse ponto, nós temos que estar dispostos a abrir mão do nosso próprio eu. Porque o que não faz com que nós venhamos suportar a vergonha é o nosso ego. É o que as pessoas vão pensar de nós. É você estar ali, eu vou perder seguidores na rede social? Será que as pessoas vão deixar de falar comigo? Queridos, isso é abrir mão do seu próprio eu. É você não se importar o que falarão de você. É não se importar o que pensarão de você. Você adora a um único Deus verdadeiro. Amém? E aquele que não levava em conta essas coisas, Jesus conta essa parábola que está no versículo 28 ao 30. Então, aqueles que não mediam as consequências disso, Jesus vai contar a primeira parábola. Versículo 28 ao 30 diz assim: qual de vocês, se construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-lo, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Os que não levam em conta aqui, queridos, o custo do discipulado, ele é como esse construtor insensato dessa parábola. É aquele que vai na pura emoção. É aquele que vê Jesus fazendo um milagre e ele corre atrás do milagre. Só que ele não calcula, ele não sabe por que está seguindo Jesus. Ele não sabe que o preço é alto. Ele não sabe que o mundo vai ignorar ele. Ele não sabe que ele deva ser fiel ao único Deus. E a partir do momento que ele começar a fazer isso, a família dele vai renegar ele por completo. Aí Jesus conta essa parábola justamente para aquelas pessoas insensatas que estavam seguindo Jesus sem nenhum critério. Aí Jesus conta isso aqui dizendo, olha, qual dos construtores que lança alicerce sem calcular nada e começa a construir, quando ele chega lá na frente ele se dá conta que não pode fazer? Não, uma construção é muito bem pensada, ela é muito planejada. Carol está aí, trabalha nessa área. Ela é muito planejada, recurso, poderemos chegar ao final da construção? É esse plano, dá para fazer, não dá para fazer? Ninguém começa uma construção, porque se ele começar e ele parar a obra no meio, perguntarão para ele, ué, por que você começou sem calcular? Não faz sentido. As pessoas rirão dele. É como se falasse para nós aqui, por que vocês estão seguindo a Jesus se vocês não estão dispostos a pagar o preço? Vocês serão envergonhados. Por que vocês serão envergonhados? Porque à medida que vocês tentarem fazer isso, vocês não vão suportar. Vocês não vão aguentar. Então é melhor, se você não está disposto a fazer isso, não vem. Você vai ser exposto à vergonha. Você vai ser exposto ao mundo aqui. E aí, queridos, isso poderia acontecer. Quem lembra da parábola do semeador? Da semente que caiu ali em solo rochoso. Diz que quando veio a perseguição por causa da palavra,
logo a abandona. E ali naquela parábola do semeador diz que aquela pessoa que recebe, recebe com alegria. É aquele que começou a seguir a multidão. Jesus é bom demais. Uau, o louvor então. E a igreja, que bacana. Mas ele não calculou o preço do discipulado. E aí quando vem a perseguição por causa da palavra, diz que logo abandona, porque não tem raiz. É algo superficial. Porque se acredita que o terreno pedregoso, né, como eu tenho falado, é a pedra aqui embaixo, então ele chega no momento que ele não consegue crescer. É interessante que eu vi uma comparação dessa questão de crescer. O discípulo primeiro ele começa a crescer por dentro. O discípulo ele começa a crescer aonde ninguém percebe. As raízes vão criando e depois ela brota. E quando ela brota, meu irmão, pode vir a tempestade, pode vir o que for, ele permanece ali. Ele não é envergonhado. Agora, essas pessoas que não medem o preço do discipulado, ela pode ter até uma aparência de conversão, que é difícil de nós sabermos. Mas e quando vem a perseguição? E quando vem o custo? E quando precisar de fato demonstrar fidelidade a Ele? Elas não suportam. Elas não ficam. Por quê? Porque é algo superficial na vida deles. Mas aqueles que seguem a Cristo precisam saber, queridos, no que está escrito ali, capítulo 15 de Lucas. Olha o que diz o Senhor um pouquinho mais para frente. Versículo 18 ao 20. A respeito dos discípulos de Jesus. Olha o que diz lá, a partir do versículo 18. Perdão, irmão, João capítulo 15, eu falei Lucas, né? Versículo 18. Isso, até o 20, ok? Olha o que vai dizer o Senhor ali aos seus discípulos. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fosse dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu disse. Nenhum escravo é maior que o seu senhor. Se me perseguiram também, perseguirão vocês. Se obedecerem as minhas palavras, também obedecerão a de vocês. Tenham em mente isso. O mundo me odiou. E por eles me odiarem, eles odiarão vocês também. Aí ele vai dizer ali, sabe por que eles te odeiam? Porque eu tirei vocês de lá. Vocês não pertencem a esse reino. Vocês estavam nesse império das trevas, mas agora eu transportei vocês para o reino do meu Filho amado. E aí, sabe qual que é a ideia por que eles odeiam? Porque agora o princípio do reino não é do reino desse mundo. Os princípios são do reino de Deus. Então você começa a revelar corações quando você começa a se manifestar como filho de Deus nesse mundo. Aí ele fala, por que isso acontece? Lembra? Eles me odiaram. Não espere, discípulo, o que é discípulo? É imitar o seu mestre. A partir do momento que você buscar me imitar, eles vão odiar você também. Por quê? Porque eu tirei vocês de lá. Aí ele vai dizer, se me perseguiram, perseguirão vocês também. E se obedecerem as minhas palavras, vão obedecer a de vocês também. Então tem o custo do discipulado aqui para aqueles que, queridos, seguem ao Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós temos que entender que o modo discípulo de Jesus nunca foi e nunca será popular nesse mundo. Nunca foi, nunca será. Se parecer com Cristo nunca será popular nesse mundo. E eu tenho falado aqui nesse púlpito aqui, me assusta pregadores de suposto evangelho, fazendo com que a mensagem se adeque a esse mundo para ficar gostosinho. Não, vem para Jesus, está tudo, Ele te ama, e é a verdade, mas isso é só uma parte, uma porcentagem do evangelho. É porque Ele te ama que Ele te tirou desse mundo. É porque Ele te ama que o mundo te odeia agora. Então as pessoas pegam isso e faz com que nós venhamos viver um evangelho light, se é que existe isso, aonde não há confrontação de pecado, aonde o que importa é você é o centro de Deus. Tudo tem que girar em torno de você. Ai, se Deus não me der, então. Se Deus não me der, por que Ele não me dá? Porque o evangelho antropocêntrico está centrado em mim. Agora o evangelho de Cristo é negue-se a si mesmo. Porque o pecado faz conosco, isso é natural de qualquer pecador,
é tudo sobre nós. O pecado faz com que é tudo sobre nós. Tem que haver comigo. Se tiver nos meus padrões, está tudo certo. O Evangelho veio para nos esvaziar de nós mesmos e nos encher de Cristo Jesus. E isso tem um custo, queridos. E isso vai mexer com os deuses do nosso coração. Quem é o Deus do nosso coração? Quando ele fala de família, ele está falando de um contexto cultural que a família perseguiria. E aí eu tenho falado, no nosso contexto pode não ser a família, mas qual é o Deus do nosso coração? Qual é aquele que nós investimos tempo? Qual é aqueles que nós assim, eu não negocio isso. Esse é o Deus do seu coração. É quando se Deus tivesse que colocar você na parede e falar, ou eu ou é essa coisa. Se você prefere outra coisa no seu estilo de vida, eu quero falar para você que Deus não é a premissa no seu coração. Porque o que ele está tratando aqui, queridos, não é pessoas que pronunciam, mas é um estilo de vida. O discipulado não é falar, eis-me aqui, eu sou o discípulo de Jesus. O discipulado é no estilo de vida. O meu estilo de vida precisa mostrar que Deus é prioridade na minha vida. O estilo meu de vida precisa mostrar que eu não sou o centro de todas as coisas, não tem a ver comigo. Que eu sou capaz de suportar a vergonha por causa de Cristo Jesus. E aí quando ele conta em João dizendo que lembre-se, eu também fui odiado. O que ele está falando para nós, em outras palavras, é que eu também fui humilhado. E aí nós já lemos Filipenses capítulo 2, onde ele diz que ele mesmo humilhou a si mesmo, vindo a ser servo. E em forma humana foi obediente até a morte de cruz. Vergonha. Não poderia esperar algo diferente desse mundo, queridos, que sacrificou o seu Senhor. Nosso problema como cristão, às vezes, é que a gente quer os likes da sociedade. A gente quer os aplausos de um mundo que sacrificou o seu Senhor. Um mundo que diz não para Ele. Então nós não podemos esperar algo mais do mundo, a não ser humilhação e perseguição. Mas nós temos que entender que nós seguimos a esse próprio rei que foi humilhado, mas não ficou na humilhação. Diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre ao nome de Jesus, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E da mesma maneira que ele não ficou na humilhação, todos aqueles que estão nele não ficarão na humilhação. Nós humilhamos aqui diante, mas ele fala que os humilhados serão exaltados, porque nós não somos desse reino. Amém? E aí Jesus, então, contando uma segunda parábola, então ele fala para as pessoas calcularem, não irem na emoção, falar que podem seguir a Jesus. Mas volte lá, versículo 31 e 32 de Lucas. Então, na sequência, Jesus vai contar uma outra parábola, mas agora ele não vai falar do construtor, ele vai falar de um rei. Olha o que ele vai dizer lá. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra com outro rei, primeiro não se assenta, pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Então agora ele conta uma outra parábola. Na primeira, ele fala, calcule, não seja insensato. Você precisa conhecer o custo do discipulado, senão você vai ser envergonhado lá na frente. Mas pelo outro lado agora, queridos, ele vai falar de um rei sábio. Porque o primeiro é um construtor, o construtor insensato é aquele que não calcula, ele vai na emoção e lá na frente ele vê que ele não calculou. Mas ele tinha a opção de escolher entre construir e não construir. Agora o rei aqui, queridos, ele está numa outra condição. Ele não tem a condição de escolha, de ir contra. Porque quem está vindo contra ele é um outro rei. Aqui é a opção, ele poderia falar, bom, eu não vou lutar, obviamente, porque eu tenho 10.000 homens, aquele que está vindo contra mim tem o dobro, tem 20.000. Ele não quis arriscar, ele foi sábio, ele não dá. Só que ele não poderia ficar neutro. Ele não poderia, tá bom, não dá, vou ficar aqui, porque o outro rei estava avançando. O outro rei ainda estava longe. E aquele rei, se alcançasse eles, destruiriam eles. Então ele não poderia esperar. O que ele faz? Ele calcula, está vindo aí um exército mais forte contra mim, então vou me antecipar. Qual que é a antecipação? Vou enviar homens aí, para colocar um acordo de paz. Olha, nós não queremos briga com ninguém, porque
Ele era sensato. Por outro lado, alguns comentaristas acreditam que da mesma maneira que Jesus está dizendo aos seus discípulos e seus seguidores, não é fácil me seguir, custará um preço muito alto. Em outras palavras, quando ele chega aqui, ele está dizendo, custará muito mais para aqueles que disserem não a mim. Porque o rei está vindo. O rei está chegando. Então calcule. Olha só o exército que vocês não têm condição. Seja como esse rei sábio. Vá de encontro ao Senhor, faça as pazes. É difícil segui-lo, é difícil. Mas vocês não podem ser como um construtor insensato, na base da emoção. Você vai ser envergonhado da mesma maneira. Ah, eu achei que seguir Jesus era assim. Afasta-se de mim, vós que cometeis iniquidade. Jamais vos conheci. Vergonha. E vai ser envergonhado diante de um Deus santo. E aí está dizendo, agora não, aqueles que me seguem vão tomar a sua cruz, vai até sim envergonhado nesse mundo, mas passará. Calcule, não venha na emoção. Mas pelo outro lado também, ou qual de vocês, né, como se um rei estivesse esperando com 10 mil homens. Ele não ousaria de bater de frente, porque ele não teria homens suficientes, eles seriam destruídos. Então Jesus está falando, ok, é difícil me seguir, é difícil, esse é o critério, não muda o critério. Mas saibam que é muito mais custo para aqueles que não me seguem. E aí Jesus aqui poderia dizer que ele vem nessa posição de rei. Hoje é o reino dele nos corações. Um dia o rei voltará. E ai daquele que não estiver fazendo pazes com ele. Olha só, queridos, é difícil seguir a Cristo, é difícil, ninguém está dizendo que é fácil, mas será muito mais difícil para aqueles que não derem ouvido às suas palavras, para aqueles que acham que viver é uma emoção, para aqueles que acham que podem bater de frente com o rei. Não tem como, ele varrerá essa terra, ele voltará, ele trará juízo, e ai daqueles que não derem crédito para a sua palavra. Como ele vai terminar aqui depois, quem tem ouvidos ouça a minha palavra. Dê crédito a isso. E aí nos faz lembrar aquele episódio onde depois de Jesus multiplicar pães, aparece aquele bando de faminto atrás dele. E é mais ou menos aqui, Jesus ele fala, olha, vocês não estão me seguindo por causa do milagre, mas pelo pão que comeram. Trabalhe pelo pão que não perece. Se vocês querem então me seguir, faz o seguinte, come a minha carne e bebe meu sangue. E aí o que eles fazem? Dura essa palavra, porque Jesus estava fazendo a mesma coisa aqui. Não quero que ninguém me siga sem consciência do que é me seguir. E aí os discípulos balançam no seu coração e Jesus fala, e vocês também não irão? E diz que Pedro, com aquela revelação do Espírito Santo, diz, para onde iremos nós, Senhor? É difícil, mas se só tu tens palavras de vida eterna. É difícil, Senhor, mas só tu tens. Não tem aonde encontrar, vai nos custar a família, vai nos custar a família. Vamos ser envergonhados, Senhor, mas não temos para onde ir. É a mesma coisa do rei aqui. É difícil, mas a minha vergonha fica de lado. Porque, queridos, quando nós renunciamos, quando nós abrimos mão do nosso eu, quando nós priorizamos a Deus, queridos, nós não nos importamos no que vamos falar de nós. Eu não quero saber do meu eu. Esse rei aqui não queria saber se os seus súditos iam pensar, ô rei, mas agora você vai... Não, eu sou sábio. Eu não tenho como enfrentar esse rei. Então ele faz o que? Ele renuncia a tudo, queridos. Ele renuncia a tudo que tem para fazer paz com aquele rei. E é o que ele vai dizer no versículo 33, que é a terceira e última condição. Da mesma forma como esse rei, qualquer de vocês que não renunciar tudo que possui, não podem ser o meu discípulo. Então ele vai falar de prioridade, amor. Ele vai falar, queridos, de suportar a dor por causa de Cristo. E ele vai falar de renúncia. Porque o que esse rei fez aqui, ele renunciou tudo que tinha. Aí ele fala, por isso que ele fala ali, da mesma forma como esse rei, se você não renunciar tudo que você tem, você não pode ser o meu discípulo. O que ele quer dizer com renunciar aqui? Ele está falando de desapego. É de você viver uma vida como um peregrino. Quando você é um peregrino, você não se apega. Você tem, queridos, você tem que se projetar, você tem que fazer. Mas não é aquele negócio que você vai morrer abraçado com ele.
A renúncia é o seguinte: se preciso for, Senhor, se preciso for, eu abandono para seguir a Ti. É aquela coisa que você sabe que vai trazer um empecilho que não te assemelha a Cristo, que você vai ter que ser posto na parede entre Ele e essa coisa. Fala, eu estou disposto a renunciar para ficar com Cristo. É isso que Pedro faz. Para onde iremos nós? É difícil, mas eu renuncio, porque só Tu tens palavra de vida eterna. Por isso que aquele que não está disposto a renunciar tudo que tem, não pode ser o seu discípulo. É semelhante àquela semente que nós falamos no semeador, que cai entre os espinhos. Ela não frutifica, por quê? Porque os enganos da riqueza desse mundo a sufocam. Aqueles que não estão dispostos a desapegarem das coisas desse mundo não é digno de seguir a Cristo. Aqueles que não estão dispostos, queridos, a se desapegar dessas coisas aqui. O discípulo de Jesus, ele tem que ter a consciência de que ele era um peregrino nesta terra. Ele está de passagem. Ele está passando por aqui. Então Jesus quer mostrar para eles. Então Jesus aqui, ele está trazendo um divisor de águas para aquela multidão. Calcule, não venha na emoção, você vai ser envergonhado. Você precisa vir com a motivação certa. Qual que é a motivação certa, Jesus? Eu acima de todas as coisas. Qual a motivação certa, Jesus? É você estar disposto a sofrer por causa do meu nome. Qual a motivação certa, Jesus, que eu deva vir? Que você tenha consciência, queridos, que eu estou voltando. Me seguir é difícil, mas deixar de me seguir será muito mais difícil. Então faça como esse rei, renuncie tudo que você tem, para que você possa ser o meu discípulo. E aí ele termina com a última parábola, no versículo 34, fechando tudo, ele vai dizer: o sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O discípulo de Jesus, queridos, em outras palavras, quando ele diz aqui sobre o sal, ele deve seguir ele de todo o coração. Ele não deve ser uma pessoa nominal, um discípulo nominal de Jesus. Porque o sal, ele fala que se ele perder o seu sabor, ele não serve para nada. E o sal daquele tempo, ele tinha essa característica de não permanecer muito tempo, com essa eficiência de salgar, de colocar sobre um alimento onde ele pudesse preservar. Então ele poderia até ter a aparência de sal, mas você ia saber de fato que ele estava cumprindo a sua função se ele tivesse o sabor ainda. Porque ele poderia olhar e falar, é sal. Aí você vai ver a qualidade do sal. Fala a mesma coisa. Não dá para ser um seguidor nominal meu. Só ter aparência, precisa ser de fato. Senão você não vai cumprir a sua função. Aí ele vai ser servido para nada, nem para adubo, mas para ser jogado fora. Então o que Jesus quer de nós aqui, queridos, não é somente que nós vamos ser nominais, betelinos, crentes, evangélicos. Ele quer que nós venhamos ser discípulos de fato. Senão a gente vai cumprir a mesma função desse sal sem sabor. Não serve para nada. Então nós queremos, queridos, terminar com algumas lições nesta manhã. A primeira delas que eu trago para vocês aqui é que nós não podemos ser discípulo de Jesus se ele não for prioridade na nossa vida. Não tem como. Prioridade é tudo aquilo que você não abre mão. Prioridade é tudo aquilo que você de fato está disposto a colocar em tudo que você faz, em tudo que você é. Então, se Jesus não é o primeiro na sua vida, você não pode ser o seu discípulo. A segunda lição aqui é que seguir a Jesus é estar disposto a sofrer por causa dele. Disposto a sofrer por causa dele, porque é inevitável. A partir do momento que você for fiel a Jesus, não espere aplauso desse mundo. Não espere que a sua natureza pecaminosa vai contribuir com essa ação, se você não mortificar ela. Você tem que dizer não para o seu erro. E a terceira lição, que seguir a Jesus é estar disposto a renunciar tudo que você tem, se preciso for, para permanecer fiel a ele. Então, prioridade, amor, renúncia e também negar o seu erro. Queria orar nesta manhã, queridos. Eu não sei qual é o conceito que você tem tido sobre seguir a Jesus, sobre ser cristão. Mas talvez você olhe para a sua vida também e fala, pastor, não é fácil. E não vai ser. Amém? Mas é possível.
porque o Espírito Santo nos capacita. É possível porque Deus colocou em você essa vontade. Ele que começou a boa obra em você, Ele vai completar até o dia de Cristo. Queria que você fizesse uma análise na sua vida. Se Jesus tem sido prioridade em tudo que você tem, em tudo que você faz. Que você tem carregado a sua cruz, você está disposto a sofrer por causa dele, se preciso for. E se você está disposto a renunciar tudo para seguir o Mestre. Feche teus olhos, vamos orar.